Você acha que a LDO trabalha essa linha de possibilidade de abertura econômica? Então vamos lá. Acho que as suas considerações foram bem complementares à minha fala inicial, né? E sem dúvida alguma trouxe uma série de elementos muito interessantes que eu gostaria de explorar aos poucos. Tomara que eu consiga explorar todas essas indagações tuas, que foram extremamente relevantes e condizentes com o que a gente está conversando. A primeira delas, Luiz Cláudio, é a seguinte, né? Apesar de serem peças muito técnicas, o PPA, um plano de médio prazo que tem todo um rigor quanto à sua elaboração. E isso vale também para as outras peças, né? O projeto de lei de diretriz orçamentária e também o projeto de lei orçamentária anual, são peças muito técnicas, né? Que tem especialistas dentro dos respectivos entes federativos, dos governos, que são responsáveis pela elaboração dessas peças, né? Eu acho que, né, mais do que se constituir em uma peça técnica de muitos números, é sim uma peça política. O orçamento é uma peça política. Né? Por quê? Porque dentro do orçamento estão estabelecidos as prioridades que o governo estabelece para, no caso do PPA, os próximos 4 anos. A prioridade é o quê? É aumentar o número de escolas? É aumentar o número de hospitais? É melhorar a situação do servidor público? É aumentar a arrecadação? Tudo isso, né, estão presentes nessas peças que são elaboradas pelo governo, mesmo porque ele estabelece quais são as premissas, quais são as prioridades que devem estar presentes nos seus respectivos orçamentos, seja o de médio prazo, como também os anuais. Ou seja, é uma peça muito política, em que é necessária a participação da sociedade, né, das entidades sindicais, tanto do ponto de vista do acompanhamento, como também das discussões, porque quando esses projetos são apresentados, né, no legislativo, né, é claro que a pandemia afastou um pouco as entidades e a sociedade desses trâmites, mas quando eles são apresentados, são nas comissões, né, nas respectivas comissões, né, seja na comissão né, de educação, né, isso, né, nas comissões vamos pegar a federal, né, então tem as comissões que discutem lá, né, as questões relacionadas, né, tanto à LDO como o orçamento público, e que possibilita que a sociedade, de uma forma geral, esteja presente, não apenas para acompanhar. Participação mesmo, exatamente. A participação da sociedade, né, nos debates envolvendo uma peça que não é do governo. Ele tem a prerrogativa, mas ele está mexendo com o dinheiro do povo, o dinheiro da população. Então, a população acaba tendo também esse papel importante de acompanhar essas respectivas peças, porque, né, você mencionou, né, muitos elementos econômicos do país estão presentes nessas peças. De que maneira? Para a elaboração tanto da LDO como da Lei Orçamentária Anual, o governo tem que se basear em algumas premissas para a sua elaboração. Por exemplo, uma das premissas importantes para a elaboração do projeto de lei de diretrizes orçamentária, além daquelas que eu mencionei, né, que são as suas finalidades, o governo ele tem que sinalizar para a sociedade quanto que ele tem, né, de caixa agora e para o futuro, né, para gerar superávites nas contas públicas, chamado superávit primário. O que é o superávit primário? Tem tudo a ver com o que você comentou. Pagar dívida. O governo, para pagar dívida, tem que ter superávit nas suas contas públicas, né? Esse é um importante elemento que possibilita que o governo, tendo sobra de caixa, ele pague os juros do endividamento público. E isso está presente, por exemplo, no né, projeto de lei de diretriz orçamentária, que o governo sinaliza qual a pretensão dele nos próximos anos, tanto no ano de 2020 como 2021, 2022 e 2023, qual a pretensão dele gerar mais superávit primário. Ao gerar mais superávit primário, isso significa sobrar mais dinheiro para pagar os juros da dívida, é dinheiro que deixaria de ir para a saúde, para a educação, para servidor público, para uma série de políticas públicas importantes que o governo estabelece como prioridade, né, o superávit primário ser direcionado mais para o pagamento de juros da dívida do que
para outras finalidades dentro do orçamento público, sobretudo sociais. Outro ponto importante que você destacou é o vínculo existente entre essas peças e alguns elementos da economia do país, como, por exemplo, a abertura econômica, né? Nós não podemos esquecer, né, que o Brasil, né, não está diferente de outras nações, né, não diferentemente de outros países, ele está inserido num contexto da chamada globalização. Então, o Brasil, né, ele já está inserido numa lógica de se relacionar fortemente com outros países, principalmente não só apenas do ponto de vista das relações diplomáticas, das relações políticas, mas, sobretudo, com as relações econômicas que o país tem com outros e com empresas desses outros países, né? Esse processo de globalização é que permite, né, essa interação política e econômica que permite, efetivamente, do Brasil vislumbrar, né, mais ou menos uma relação que possibilite, né, um aumento ou uma diminuição da sua participação econômica e comercial com os outros países. Vale lembrar que os principais parceiros comerciais brasileiros, diga-se de passagem, né, os Estados Unidos, a Argentina, que é nosso vizinho, e a própria China. Quer dizer, então, não temos apenas por trás desse processo, né, de globalização que o Brasil está inserido, relações diplomáticas que podem ser mais azedadas em determinados momentos, mas tem muita relação, né, comercial envolvida nisso. Nós exportamos muitas commodities para a China, né, exportamos muito petróleo para os Estados Unidos, né, exportamos muitas geladeiras para a Argentina. Então, isso tudo tem a ver, né, com aspectos que devem estar presentes também, tanto na lei orçamentária anual, como também na própria lei de diretriz orçamentária, que permita, né, para os agentes econômicos, as empresas e também os próprios estados e os municípios, né, vejam de que maneira o governo está trabalhando, sob o ponto de vista do orçamento, para permitir esse maior dinamismo econômico, seja pelo lado externo, seja internamente. E isso, viu, Luiz Cláudio e demais participantes da nossa live, também é um elemento obrigatório que deve estar presente tanto na LDO como na Lei Orçamentária Anual, que são os parâmetros macroeconômicos que o governo sinaliza para a elaboração do orçamento.